amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abramos nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, o versículo 16, para a meditação da igreja nesta noite. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Podeis assentar, a igreja. Se o Senhor assim permitisse eu colocar um tema dessa pregação, eu colocaria os segredos de um escolhido de Deus. Quando eu meditava na leitura sobre João capítulo 15, versículo 16, a primeira coisa que eu gostaria de aplicar à igreja, o primeiro segredo é: quem escolhe o escolhido é Deus. A nossa chamada não vem de homens. Quando a gente vai meditar em Marcos capítulo 3, quem quiser acompanhar abrindo a sua Bíblia, diz que Jesus subiu ao monte para orar. E ao subir ao monte, ele orou e passou a noite toda orando. E ele escolheu 12. Quando Jesus escolhe os 12 discípulos, Jesus ele não pergunta a opinião das pessoas se deveria escolher Tomé, se ele deveria escolher Pedro, Tiago e João. Mas Jesus, ele orando ao Pai, ele vê uma capacidade de escolher naqueles discípulos algo que eu e você certamente não veria naquele momento. Porque o homem olha para nós da maneira que a gente se encontra hoje, mas Deus olha para a gente lá na frente como a estatura de homem, varão perfeito. E 1 Tessalonicenses 1,4 diz assim: sabemos, irmãos amados Deus, que Ele os escolheu. O escolhido de Deus, ele não chega para Deus e fala, eu quero ser escolhido. Ele não chega para Deus e pede, mas é Deus que olha para o escolhido e vê algo diferente na vida dele, na vida dela. O Deus olha, eu não sei, a Bíblia deixa algumas indicações da forma como Deus escolhe. A gente vai ver que o segundo segredo, qual é o critério da escolha de Deus? Eu perguntava ao Espírito Santo, qual o critério, como que Deus usa? Em 1 Coríntios 1, 26, 29, quem quiser pode acompanhar, diz assim: portanto, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Quando Deus nos escolhe, eu começo a entender que, além de eu não pedir, além de eu não conseguir ter influência nenhuma na escolha de Deus, eu entendo que Deus não me escolheu não porque eu sou bom, não porque eu tenho uma capacidade intelectual, não porque eu conheço a Bíblia toda, não. Deus, Ele me escolheu porque Ele viu que em mim não havia capacidade nenhuma. Deus me escolheu, te escolheu, porque Ele olhou para você e falou, já que ninguém quer, eu quero. Ramanashai. Então eu me glorio no Senhor todas as vezes que tenho a oportunidade de falar do amor dEle, porque eu sei que quando Deus está me usando não vem de mim, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele faz nos chegar aonde a gente nunca chegaria, a nos tornar alguém que a gente nunca tornaria, e a ser alguém que o Senhor desejou para a gente conseguir através da unção. Então quando eu chego na igreja que eu vou pregar, vou ministrar a palavra, ou seja, nos hospitais, presídio, o meu coração se alegra, porque quando eu vejo o Senhor me usando, eu falo, Senhor, eu não entendo porque o Senhor me escolheu cheio de falhas. Eu não entendo porque o Senhor me usa. Ora mais,
Mas aí eu venho para a palavra e aí eu começo a entender por que o Senhor nos usa e nos escolheu. É para as pessoas olharem para a gente e falar, ali tinha tudo para dar errado, ali tinha tudo para não ser ninguém, mas veio a mão do Senhor através da unção e falou, já que não querem, já que o mundo não te quer, eu quero. E o terceiro segredo de um escolhido. Muitas vezes o escolhido se sente incapaz, ele se sente não merecedor da chamada. Essa é a realidade, igreja. Se não vejamos, Jeremias capítulo 1, versículo 6 e 7 apenas diz assim: então disse o Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que te mandar falharás. Jeremias, ele está sendo chamado para Deus como profeta, e ele está resistindo ao chamado dizendo, Senhor, não é melhor escolher outro? Eu não sei falar, Senhor. Tem tanta gente boa em Israel, tem tanta gente boa que o Senhor pode levantar como profeta, para o Senhor usar, por que o Senhor está escolhendo eu que não sei falar? Eu imagino Deus dizendo, Jeremias, você não sabia falar, mas a minha palavra vai descer na tua boca, e quando você abrir, vou eu falar por você. A gente vê em Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 12. Disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda que eu tenha falado ao Senhor, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, ele também está resistindo ao chamado de Deus, igreja. Como muitos escolhidos que estão assentados me ouvindo também resistem. Eles olham para a igreja, olham para os púlpitos e falam, tem tanta gente boa, cheia de sabedoria na palavra, eu vou me calar, eu não vou falar, porque eu me sinto até constrangido, mas o Senhor está falando, ei, o que faz a diferença não é só conhecimento, mas é graça, unção. A diferença de um escolhido é que ele sempre vai se apresentar para o Senhor dizendo, Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas aí é que a graça, a unção do Espírito Santo vem na vida dessa pessoa e faz com que ela se torne uma nova pessoa. A gente vê Pedro, a primeira pregação de Pedro é uma pregação simples, é uma pregação de Jesus crucificado, irmão Davi. É uma pregação onde ele fala que vós, judeus, rejeitaram a Jesus. É uma pregação de confronto. E a Bíblia diz que 3.000 almas aceitaram a Jesus só naquele dia. E Pedro era alguém analfabeto, Pedro ele não sabia se expressar, Pedro não sabia falar, mas pela unção do Espírito Santo, que desceu em Atos dos Apóstolos do Pentecoste, ele ficou tão cheio do Espírito Santo, que ele não temeu abrir a sua boca e falar do amor de Cristo. E o escolhido de Deus, ele é capacitado, é quando ele ora, quando ele busca intimidade com o Espírito Santo. O Senhor requer demais, cada vez mais, essa busca, essa separação. E continuando aqui, no quarto segredo, o escolhido sempre será rejeitado, perseguido e caluniado. A gente vai ver que Jeremias, quando ele é chamado, diz assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus estava falando, Jeremias, a caminhada não vai ser fácil. Vão tentar te paralisar, vão tentar te criticar, mas sou eu, o Deus, que estou te chamando e estou te vocacionando, Jeremias. A gente vai ver Ezequiel, o Senhor também fala para Ezequiel, prega Ezequiel, quer ouça, quer deixa de ouvir, são casa rebelde, tem um coração duro, mas você tem que fazer a minha vontade, Ezequiel, prega a minha palavra. E muitas vezes a gente se acovarda, muitas vezes a gente tem medo de falar do amor de Cristo, a gente se acha tão pequeno, a gente fica com medo, porque vai vir as perseguições. Quanto mais a gente se envolve com o amor de Deus, quanto mais a gente se envolve em fazer a vontade do Senhor, maiores são as perseguições, as calúnias, as afrontas. A gente vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o Senhor aparece para Ananias e diz assim, Ananias, vai em tal casa e ore pelo Paulo de Tarso,
porque ele numa visão viu que você chegava e estendia a mão e ele voltava a enxergar. E sabe o que Ananias diz em Atos 9? Ele diz assim: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, o quantos males ele tem feito, porque o ser humano, ele só consegue ver a gente pelo nosso passado e o nosso presente, ele só consegue olhar nossas falhas, mas Deus não, ele olha a gente lá na frente. Aí Deus fala: ele agora está perseguindo, mas eu vou ensinar o que ele é padecer por meu nome. E quando Ananias fica resistente, ele fala, Deus fala para Ananias, fala: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Você sabe o que é um vaso escolhido? Um vaso escolhido é um vaso em que o Senhor procurou, achou e falou: eu vou investir tudo que eu tenho nele. Eu vou encher ele da minha presença, vou encher ele do meu Espírito Santo. Eu vou fazer com que ele seja alguém diferente. Na vida do escolhido, a nossa caminhada muitas vezes não é na presença do Senhor. Muitas vezes a gente não teve a oportunidade de crescer no meio de uma igreja. Mas o que marca a vida de nós é uma experiência com Deus. O que marca a vida nossa é uma experiência. De nada adianta a gente andar com Jesus e não ter experiência com Ele. Muitos discípulos andaram com Jesus, mas muitos não tiveram a experiência que tiveram com Jesus até o ato do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A gente vê um Pedro oscilante, a gente vê um Pedro negando a Jesus quando começa a apertar, mas esse mesmo Pedro, depois que ele tem uma experiência, depois que ele é revestido de uma autoridade que vem dos céus, de um poder, esse mesmo Pedro, ele não consegue mais negar. Esse mesmo Pedro está disposto a servir a Jesus até o fim. E para viver o outro segredo, para viver a chamada, o escolhido tem que renunciar muitas vezes os seus sonhos, seus projetos e seus desejos. Se não vejamos, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei como profeta meu. Deus não perguntou para Jeremias se ele queria ser profeta. Deus não perguntou: Jeremias, você está preparado? Deus falou: Jeremias, o negócio é tão estreito contigo, tu é tão escolhido meu, que eu já te dei as nações, já falei, estou mandando um profeta, e o nome dele é Jeremias. A gente vai ver em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, o chamado de Abraão, diz Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, Deus está falando: Abraão, a terra lembra dependência, lembra alimentação, sustento. Está dizendo: Abraão, a partir de hoje, quer viver um chamado comigo? Você vai depender de mim para tudo. Quando fala sai da tua parentela, sai do meio daqueles que podem te influenciar, daqueles que podem tirar a tua visão que eu tenho para ti, e da casa do teu pai. O pai de Abraão era Terá. Está dizendo: sai do meio dessa idolatria, porque não tem como servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro. Aí Deus está falando: sai Abraão, porque eu tenho algo diferente contigo. Só que Abraão sai debaixo de uma promessa. Continuando diz assim: e farei-te-ei uma grande nação. Muitos pensam que Abraão saiu no escuro. Não, Abraão saiu sabendo que Deus faria dele uma grande nação. Só que em Gênesis 22, eu estou dizendo que muitas vezes a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, projeto. Em Gênesis capítulo 22, aparece Deus para Abraão e diz assim: Abraão, lembra lá da promessa que eu fiz em Gênesis 12, que você seria um pai de grande nação? Então, pega essa promessa que é Isaac e leva para o meu altar no Monte Moriá e sacrifica. Muitas vezes o Senhor vai nos provar, Ele vai ver o que há no nosso coração. Muitas vezes o Senhor vai ver na vida de um escolhido se ele está disposto a renunciar, se ele está disposto a fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. E Abraão, ele vai sacrificar o filho dele sem questionar. Essa é a fé que o Senhor nos procura. Muitas vezes o inimigo tenta nos paralisar. Muitas vezes o inimigo tenta para a gente olhar para as circunstâncias e achar assim: não vai ter mais jeito, cadê as promessas? E Deus hoje está dizendo: ei, escolhido, independente das promessas se cumprir ou não na sua vida, independente de tudo estar bom ou não, tem que ter um altar de adoração na tua vida que glorifique a Ele.
Em João capítulo 6, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A gente aprende com Jesus. Muitas das vezes Jesus não tinha momento de descanso. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que várias vezes Jesus ia para o monte, ia para um lugar secreto para poder orar, para buscar uma intimidade com Deus. Quando a irmã estava louvando aqui, eu falei: meu Deus, como Tu és fiel, porque eu estava hoje na minha sala falando: Senhor, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, viver em comunhão contigo. Como é bom, Senhor, quando dobramos nossos joelhos, Senhor, no nosso particular, onde ninguém nos vê, e a presença do Senhor vem sendo manifestada. O altar de adoração, muitos não têm mais nos seus lares. Altar de adoração em casa. É um altar, é um momento em que você separa para você e Deus. Quem tem comunhão sabe o que eu estou falando. Quando você está orando a Deus, quando você busca o Senhor, você começa com as orações reconhecendo o quanto você é falho, o quanto você é pecador, o quanto você necessita da misericórdia dEle. E de repente vem vindo uma presença tão forte, o Senhor vai começando a trazer pensamentos do céu de glória, o Senhor vai trazendo promessas, vai renovando, mas tem um momento que nós ficamos em silêncio. Nem Deus fala conosco e nem a gente fala com Deus, porque o prazer na alma da presença do Espírito Santo faz a gente se calar e querer só estar ali a sós com Ele. E aí a gente vê o sentimento que tinha Asaf, no Salmo 73 e no Salmo 76, ele diz assim: os meus pés quase que tropeçaram, porque ele começou a olhar a riqueza dos ímpios, ele começou a ver que os ímpios não tinham aperto nem na morte, e ele começa a invejar da vida do ímpio. E no Salmo 76, ele diz assim: eu estou chegando na igreja, quando eu vou louvar, eu estou louvando da boca para fora, eu já nem sinto prazer naquilo que eu estou fazendo. Mas a Bíblia diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando entramos na presença do Senhor, tudo muda. Quando entramos na presença do Senhor, a gente olha que isso tudo aqui é passageiro, tudo vai ficar, mas há um céu de glória eternizado esperando aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são salvos. Tem um salmo, pastor, que eu gosto muito, pastor Daniel, é o Salmo 23. Porque aqui eu aprendo que o cantor, o músico, ele tem que cantar aquilo que ele vive. E o salmista Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então, como ele não tinha muita experiência, ele começa a dizer assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aqui Davi está dizendo algo muito interessante. Davi está dizendo assim: tem um momento na vida do escolhido que tudo vai bem. A gente aceita Jesus, Jesus abre a porta de emprego, Ele salva a pessoa da nossa família, Ele nos batiza com o Espírito Santo, Ele se revela de uma maneira poderosa. Mas aí Davi continua. Só que a vida do escolhido não é só de vitória. Aqui está o outro segredo. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui eu aprendo que na vida do escolhido vai ter a fase que eu coloquei aqui, a fase de Getsemes da nossa vida. É a fase da decepção, da angústia, da dor. O Getsemes não é para quem é aventureiro. O Getsemes não é para quem não tem compromisso com Deus, não tem intimidade. As lutas, as decepções, as angústias que passamos é somente para quem é escolhido. Orai, Shekai, Anai. E quando, em Mateus capítulo 26, quando Jesus chega para o discípulo, e ele vai para o Getsemes, ele diz assim: vamos ali orar. E os 11 discípulos vão com Jesus, Judas já estava para o trair. E chegando no Getsemes, mais para dentro, ele chama Pedro, Tiago e João e fala: vocês três, que eu tenho um pouquinho mais de intimidade, vem entrar aqui dentro comigo. E para Pedro, Tiago e João, Jesus revela: minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou angustiado. Quando eu sempre leio essa mensagem, isso me impacta.
Porque eu vejo que não é um privilégio meu quando eu passo por angústias e decepções. Não é um privilégio seu passar por luta, perder pessoas que você ama nessa pandemia, e você sentir tristeza na alma, sem força às vezes de buscar o Senhor. E Jesus lá no Getsêmani, ele está chorando. Ele está sentindo dores, como eu e você muitas vezes sentimos, quando perdemos aquele que nós amamos. E lá no Getsêmani, Jesus está nos ensinando para nós escolhidos, que primeiro, não podemos nos mostrar como alguém sobrenatural, muito espiritual, pastor Daniel, quando na verdade a gente tem que ser mais humano. Jesus não se envergonhou de dizer: eu estou fraco, eu estou sem força, eu preciso de vocês para orar, eu estou angustiado, há uma guerra. E sabe qual é o problema na minha geração? Muitas vezes a gente quer externar algo fora que a gente não está vivendo aqui dentro. E aí a gente chega e quer se esconder, e quer mostrar para os outros algo que muitas vezes a gente não está vivendo. E isso vai nos consumindo, isso vai doendo. E todo escolhido tem momento de dor, de decepção. Mas o Getsêmani, muitas vezes a gente tem que passar só, pastor Daniel. Jesus, ele pede para os discípulos orar e os discípulos estão dormindo. A gente também muitas vezes pede para as pessoas orar. Elas até oram, mas o envolvimento, o desgaste é nosso. A dor é nossa. Em 1 Reis 19, depois de Elias, de fazer o desafio no Monte Carmelo, Elias, antes de Elias orar e descer fogo no céu, a Bíblia diz em 1 Reis 19, que Elias, ele edifica um altar para o Senhor, coloca o altar de pé. O que Elias está nos ensinando? Que você pode até ser profeta, mas sem altar não funciona. Aí Elias, antes de profetizar, antes de orar, Elias coloca o altar de pé, e aí ele faz uma oração de mais ou menos 1 minuto e 30. E aí depois de orar, desce fogo do céu. Os profetas de Baal e de Azé são mortos. E o que a Bíblia diz? Logo depois, Jezabel faz uma ameaça ao profeta Elias, dizendo: assim se faça outros deuses, se eu amanhã, a esta hora, não tirar a vida de Elias. Sabe o que Elias faz? Ele foge para o deserto. E no deserto, sabe o que ele pede para Deus? Ele pede a morte. Ele está dizendo: Senhor, acabou meu ministério, eu não sou melhor que meus pais, eu já não aguento essa pressão psicológica. Só que o Deus que não desiste do escolhido, ele manda um anjo e diz assim: Elias, come, porque a tua caminhada ainda é longa. Está dizendo: eu ainda tenho uma chamada longa contigo. Ei. O escolhido jamais será abandonado ou desprezado por Deus. Deus cuida. Aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Eu aprendo aqui em Jeremias capítulo 18. Ele diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Não foi Jeremias que foi atrás de Deus, foi Deus, mediante a sua palavra, que vai em direção ao profeta e diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aqui eu aprendo que para muitas vezes o Senhor nos dá revelação, é necessário a gente descer na presença dEle. É necessário a gente ter um tempo de comunhão, de busca. E quando ele desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe o que eu aprendo? Que o oleiro não esperou o profeta chegar na casa para começar a fazer a obra. Ele já estava fazendo a obra antes do profeta chegar. Ai, canto, sabe o que eu vou decodificar? Às vezes tem pessoas que você está orando que ainda não chegou na casa do oleiro, mas Deus está falando: eu estou trabalhando nele, longe do teu alcance, você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E como um vaso que fazia de barro, se quebrou. E aqui eu acho interessante que Deus não pega desse vaso e joga fora, mas do mesmo vaso quebrado, Deus pega e faz um vaso novo. É Deus falando: tu se quebrou, não tem problema não, eu pego você de volta e refaço e faço um vaso de excelência nas minhas mãos. Ora mais,
Você consegue glorificar a Deus nesta noite? Um Deus que não joga vasos quebrados fora, um Deus que não desperdiça, mas um Deus que olha para nós muitas vezes quebrado e dizendo: ei, você se quebrou, mas eu sou oleiro, deixa eu te quebrar mais um pouco e eu vou te fazer um vaso melhor, um vaso com mais excelência, e o meu poder vai repousar sobre você. Aleluias. E aí ele pergunta: não poderei fazer isso à casa de Israel, Jeremias? Eu estou falando de o escolhido jamais será abandonado ou desprezado por Deus. Quando Jesus chama Pedro, Jesus diz para Pedro assim: a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. Quando Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, a Bíblia diz em João 21, que Pedro volta a fazer o que Jesus falou para ele não fazer mais, mas ele volta a fazer. Ele volta a querer pescar peixe. E aí, Simão ele vai, e ele não consegue pescar nada a noite inteira. E no outro dia de manhã está um homem na beira da praia, na beira do mar, dizendo: joga a rede desse lado do barco. E quando ele joga, junto com os outros discípulos, diz que pescaram uma grande quantidade de peixe. E Pedro não se conteve, quando ele olha, ele já descobre: é o mestre. Ele pula e sai a nado, ele não aguenta esperar. E chegando lá, quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Simão, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes para Simão Pedro se ele o amava. Jesus estava querendo restaurar as emoções de Pedro. Jesus queria dizer: Pedro, tu me negou 3 vezes, agora nesse diálogo que eu estou tendo contigo, eu estou fazendo você confessar que me ama 3 vezes, porque eu preciso te curar, Pedro. Porque eu não vou levantar outro lugar. Uma vez escolhido, eu vou até o fim, e eu vou trabalhar na sua vida. E aí Jesus diz assim: quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas quando você ficar velho, estenderão as mãos sobre ti, te vestirão e te levarão você para um lugar onde você não deseja ir. Jesus estava falando do tipo de morte que Pedro haveria de ter. A gente vai ver historiadores como Flávio José, os outros, que cita que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, apesar de a Bíblia não dizer. Mas quando Pedro ia ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Cristo. Me crucifica de cabeça para baixo. Alamais, ai, terecomanais. A unção do Espírito Santo faz a gente ter a força que nós mesmos não tínhamos. Eu estou finalizando por causa do tempo. O último segredo de um escolhido: ele não consegue viver sem a presença do Senhor na vida dele. Orar mais. A gente vai ver que quando Davi comete o pecado de adultério, eu acho interessante Davi, porque ele escreve o Salmo 51, para mim é um salmo muito profundo de ser estudado. Porque ele diz assim: em pecado eu fui gerado, em pecado minha mãe me concebeu. Em outras palavras, o salmista Davi está dizendo para Deus: Deus, quando o Senhor me escolheu, eu já estava em pecado, e a sua misericórdia já estava olhando para mim. E aí ele continua pedindo o arrependimento, ele continua pedindo para Deus o perdão, até que ele chega no versículo 10 e 11, quem quiser acompanhar na Bíblia, ele faz 4 pedidos. Eu não estou dizendo alguém, uma pessoa qualquer, eu estou dizendo o rei de Israel. Ele poderia pedir para continuar com a coroa na cabeça, com o trono, ele poderia pedir para ficar com a riqueza, com a fama. Mas olha o que Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele lembra lá do começo da caminhada, quando ele foi escolhido na casa dos irmãos, aí foram escolher Eliabe, não, Abinadab, não. Por que não? Porque você está vendo por fora, mas eu, Senhor, vejo o coração, eu vejo por dentro. Aí Davi está falando: Senhor, quando tu me escolheu, eu tinha o coração tão puro, né? Então eu quero voltar a ter esse coração puro, para o Senhor não ter se arrependido de ter me escolhido. Cria em mim um coração puro. Ele continua: renove em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retire o teu Espírito Santo. Dá mais. O que faz a gente ficar de pé é a presença do Espírito Santo. O que faz a gente sentir vontade de adorar, de acordar de madrugadas para buscar a face do Senhor, o que faz eu entrar num presídio, correndo risco até de apanhar lá, de ter uma rebelião, sabe o que é? É a presença do Senhor, é o Senhor falando assim: ei, eu te enchi, não é para você ficar parado, vai aonde muitos não querem ir, vai lá e prega, porque lá tem meus escolhidos. Ei, canai, irei calar e achar. Êxodo 33, eu estou falando da presença que não consegue viver. O povo, Moisés, ele sobe no monte. E lá no monte ele está com Deus em comunhão, recebendo as tábuas da lei. E a Bíblia diz que Deus fala: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu e está adorando a bezerro de ouro. Quando Moisés desce e vê aquela cena, ele quebra as tábuas da lei. E a Bíblia diz que Deus fala assim: Moisés, a partir de hoje, eu não vou mais no meio do povo, mas eu vou enviar um anjo adiante de vós. Aí Moisés, ele diz assim: conheço-te por teu nome, 12:15, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, te peço, rogo-te, que faça saber o caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, se a tua presença não for no meio deste povo, eu não quero sair do deserto. Eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que ir para a terra prometida vazio de ti. Quantos conseguem dizer isso para o Senhor? Que prefere passar pelo vale, que prefere passar sem ter nada, mas está cheio da presença, cheio da comunhão de Deus. Estou finalizando. No Salmo 26 diz: lava minhas mãos na inocência e assim andarei. O salmista Davi: Senhor, ao redor do seu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Olha o que Davi diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Quem experimentou da presença do Senhor, quem já teve um momento de comunhão com Deus, não consegue viver mais de outra maneira. Você não consegue. Igreja, eu finalizo assim: eu vou para hospitais para pregar para pessoas que estão com câncer terminais. E quando eu chego lá, é nítido quando alguém está morrendo, está na presença, está cheio da presença de Deus, e quem não está. Quem não está, ele está em desespero, pastor Adileu. Ele está ali orando, ele não sabe nem, ele tem dúvida se está salvo, ele tem dúvida se está em pecado. Aí a gente tem que fazer todo o processo de novo. Agora quem está cheio, você não prega para ele, é ele que prega para ti. Quem está cheio, ele fala assim: ó, eu podia estar louvando agora, eu podia estar fazendo mais para o Senhor e não posso, porque eu perdi minha voz. Ele escreve ou ele faz sinais, mas você que está com saúde, dê o seu melhor para Deus enquanto você está inteiro. A presença do Senhor é naquela pessoa tão forte. E por que o Senhor não cura? Porque curar é algo temporal. O Senhor está esperando levar ele para o céu de glória. É como Paulo diz: a nossa esperança não está somente aqui. A nossa esperança está aonde é citado: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ei, canais, ai, cala. Você consegue imaginar
Você ir adorando ao Senhor na igreja como você está hoje à noite, e de repente num abrir e fechar de olhos, num corpo glorificado, você quando olhar já está passando pelas nuvens, pelo primeiro céu, passando pelo segundo céu, que é onde está os principados, potestade, força e dominadores, e entrando no terceiro céu de glória, aonde está aquele que tem os seus cabelos como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, dizendo: vinde bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação dos séculos. As suas vestes brancas, um cinturão no peito, a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dizendo: e aí, valeu ou não valeu a pena ser fiel? Valeu ou não valeu a pena? Chega, andar. Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Finalizo aqui. A equipe de louvor, se o pastor permitir. Alguém pode tocar algo aqui? Enquanto se prepara. Oracha. Em Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no capítulo 1, diz que quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão olhando perplexos. E eles ficam com o olhar tipo assim: o que vai ser de nós? O nosso rei está subindo. E quando Jesus sobe, aparece um anjo e diz assim: ei, varão galileus, por que vocês estão olhando para ele dessa forma? Esse mesmo Jesus que está subindo ao céu, ele mesmo, ele não vai otorgar outro não, ele mesmo vai vir buscar a sua noiva. E o que acontece quando Jesus sobe as nuvens e é ocultado? Salmo 24. Os anjos que estão do lado de fora diz: levantai, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que estão de dentro diz: mas quem é este o Rei da Glória? Quem é este o Rei da Glória? E os anjos que estão de fora vendo Jesus, não com o corpo crucificado, mas um corpo agora glorificado, diz: é Ele é o Rei da Glória, Ele é o poderoso, é Ele que tem a chave da morte e do inferno, Ele é a glória. Os céus é inaugurado. Você consegue imaginar quando você subir, esse mesmo Jesus servindo a ceia para ti? Orai, shecai, oiandabai, oricalai, achou. Você consegue, oi, canto, você olhar para Ele e falar: valeu a pena ser fiel, Senhor, valeu a pena te servir. Valeu a pena, Senhor, abrir mão de tantos sonhos. Valeu a pena viver mão, Senhor, de tudo aquilo que eu projetei para viver de acordo com a Tua vontade. Há um avivamento para essa igreja. Há algo diferente que vai vir. Eu queria chamar aqui à frente escolhidos. Pessoas que sabem que precisa viver uma comunhão maior com Deus. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu sei que eu não estou falando em vão. Eu quero que venha aqui à frente. Você que sabe que precisa viver mais, que há algo mais profundo, mais intenso. Vem aqui à frente. Erai de cantos. Orimais e calai. Ali tu pode só louvar um pedacinho, por causa do horário. Eu quero orar por os escolhidos. Escolhidos. Eu quero orar por aqueles que as pessoas olham e não dá nada, mas o Senhor fala: tu és meu escolhido. Oh, canache, deixa o Espírito Santo te chamar. Não resiste ao chamado dele. Oh, quem veio à frente, feche seus olhos. Eu vou fazer uma pequena oração. A minha esposa vai louvar. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aqui estão vidas, Senhor, preciosas a Ti, escolhidos. Aqui está vidas, Senhor, que o Senhor quer abalar os infernos, Senhor, usando as mãos, Senhor, a voz, Senhor, dele, Senhor, ao pisar.
Meu Deus, traz de volta aquele primeiro amor, Senhor. Traz de volta, Senhor, aquela essência de te buscar, aquela vontade, Senhor, de te buscar às madrugadas, passar horas a fico em tua presença, passar horas, Senhor, te buscando, aonde ninguém nos vê. É como diz, Senhor, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Deus falando: se esconde debaixo das minhas asas, que eu te protejo, eu te guardo, eu te renovo. Espírito Santo, vai renovando vidas agora, lá, mandaxé, vai visitando agora, vai tocando. Senhor, eu não preciso descer, eu não preciso tocar, porque quem faz a obra é o Senhor. A gente só é só um instrumento. Espírito Santo, vai visitando toda a tua igreja agora, vai colocando, Senhor, cântico novo no lábio dos teus filhos. Ai, canto, recebe aí o abraço daquele que é fiel, o abraço daquele que é justo.